Existem lugares no mundo que à primeira vista não tem nada de especial. O país de Gales era um desses lugares. Vilas pequenas, minas de carvão, casas simples espremidas entre montanhas frias. Nada naquela paisagem anunciava um milagre. E no entanto, foi bem ali, numa terra de mineiros, de chuva e de hinos, que Deus resolveu acender um dos maiores avivamentos da história moderna. Em poucos meses, cerca de 100 mil pessoas se voltaram para Cristo. Tribunais ficaram sem um único caso para julgar. Os bares foram esvaziados e os túneis escuros das minas, que antes só ouviam palavrões, agora começavam a ecoar hinos. Essa é a história do avivamento do país de Gales. Fica comigo até o fim, porque o que Deus fez ali, eu creio que Ele ainda quer fazer nos dias de hoje. Vamos voltar no tempo. Começo do século XX, país de Gales, uma terra pequena, mas poderosa. Naquela época, Gales era o maior exportador de carvão do mundo. Era o carvão daquelas montanhas que movia boa parte do Império Britânico. Tinha trabalho, tinha dinheiro, tinha movimento. Mas tinha também muita dureza, jornadas longas debaixo da terra, alcoolismo, linguagem pesada, a riqueza do carvão convivendo lado a lado com a pobreza. E no meio de tudo isso, uma igreja acostumada. Gales sempre foi chamada de a terra do avivamento e a terra do canto. Ao longo dos séculos, grandes despertamentos tinham varrido aquela nação. Só que o último avivamento nacional tinha acontecido em 1859, 45 anos antes. Pensa nisso comigo. Uma geração inteira tinha nascido, crescido, envelhecido, sem nunca ter visto o fogo de Deus de perto. As capelas ainda enchiam, ainda tinha religião, ainda tinha forma, mas para muita gente faltava vida. Não era uma nação sem Deus, era uma nação acostumada com Deus. E talvez não exista frieza mais perigosa do que a de um coração que ainda canta, mas já não arde. Mas Deus tem um costume muito antigo. Antes de acender o fogo lá fora, na frente de todo mundo, Ele acende uma fome aqui dentro, no escondido. E foi o que começou a acontecer. Em vários cantos de Gales, corações começaram a se inquietar. Pastores que não aguentavam mais aquela rotina. Jovens cansados de uma fé sem calor. Gente que orava por algo que nem tinha visto acontecer. Tinha um evangelista chamado Seth Joshua, um homem de oração profunda. Durante anos, ele clamou por uma coisa bem específica. Ele não pedia que Deus levantasse um sábio, nem um poderoso, nem um homem formado nas grandes escolas. Ele pedia que Deus levantasse alguém do meio do povo comum. Tinha também um pastor chamado Joseph Jenkins, na pequena vila de Newquay. Ele estava incomodado. A juventude da igreja dele estava fria, distraída, mundana. Então ele começou a orar de um outro jeito. Começou a pregar com outro fogo. Passou a reunir jovens para buscarem a Deus de verdade. Ninguém percebia ainda, mas o solo estava sendo preparado. Porque avivamento quase nunca nasce num palco. Ele nasce em salas simples, em orações escondidas, em corações que se recusam a aceitar a frieza como se fosse algo normal. E aqui eu preciso te apresentar as pessoas dessa história. Porque Deus não escolheu celebridades para escrever este capítulo. Ele escolheu gente comum. A primeira é Florrie Evans, uma jovem da vila, convertida havia poucos dias. Tímida, de voz trêmula, sem título, sem preparo, sem palco nenhum. O segundo é Seth Joshua, citei há instantes, aquele evangelista que orava por um obreiro do povo. Terceiro, também já citado, Joseph Jenkins, pastor inconformado com a frieza dos seus jovens. E no meio de tudo isso, um rapaz chamado Evan Roberts. Evan nasceu em 1878 numa casa simples de Longor. Filho de mineiros e ele mesmo mineiro desde menino.
Contam que ele descia a mina com a Bíblia debaixo do braço, para ler nos intervalos, no meio do pó, no escuro. Mais tarde virou aprendiz de ferreiro, mas havia dentro dele uma fome que não cabia na mina e nem na forja. Durante meses ele foi acordado de madrugada, hora após hora, só para orar, e buscava Deus com uma intensidade quase dolorosa. E aqui eu preciso ser honesto com você, Evan Roberts não era nenhum super-homem espiritual. Ele era um jovem sério, sensível, intenso, que um dia ainda ia chegar ao limite do próprio corpo. A força dele nunca esteve no talento, esteve na rendição. E é exatamente esse tipo de gente que Deus costuma usar. Agora presta atenção em como tudo começou, porque a faísca não veio de um grande evento, veio de uma simples reunião de jovens. Era fevereiro de 1904. O pastor Joseph Jenkins estava conduzindo o encontro de jovens e fez uma pergunta bem simples: o que Jesus Cristo significa para você? Vieram algumas respostas genéricas, até corretas, mas frias. Então ele repetiu a mesma pergunta e dessa vez ele fez força em duas palavrinhas: para você. Foi aí que a jovem Florrie Evans se levantou. E com a voz tremendo, ela disse que amava Jesus Cristo de todo o seu coração. Foi só isso, nenhum sermão elaborado, nenhuma técnica, apenas uma jovem dizendo com sinceridade que amava a Cristo. E o ambiente se rompeu, vieram lágrimas, vieram orações, vieram testemunhos, uma liberdade que não existia ali antes. E daquela reunião pequena, a chama passou de vila em vila. Reuniões de jovens foram reacendidas, equipes saíram pelas estradas e ninguém imaginava que aquela frase trêmula, dita numa capela do interior, era o primeiro sopro de um incêndio que ia atravessar o mundo. Porque quase sempre o fogo público começa no lugar secreto. Em setembro de 1904, numa convenção, o evangelista Seth Joshua começou a orar em voz alta. E no meio da oração, ele clamou uma frase: ó Senhor, dobra-nos. Aquelas palavras atingiram o jovem Evan Roberts como se fosse fogo. Pelo relato dele mesmo, foi como se o Espírito de Deus colocasse o dedo em cima de uma única palavra: dobra. Ele foi até a frente e ali de joelhos, em profunda agonia, banhado em suor, começou a clamar: ó Senhor, dobra-me, dobra-me. Repare na oração dele. Não foi dobra a minha nação, não foi dobra a minha igreja, não foi dobra os outros, foi dobra-me. E aquele quebrantamento mudou tudo. Semanas depois, com o coração ardendo, Evan voltou para sua terra, Logor. Ele queria falar com os jovens de lá. Era 31 de outubro de 1904. Depois da reunião de oração de sempre, ele pediu para conversar com quem quisesse ficar. Ficaram uns 17 jovens. E ali naquela salinha, ele desafiou aqueles jovens a uma coisa só: rendição total. Confessar todo o pecado conhecido, largar todo o hábito duvidoso, obedecer na hora a voz do Espírito e confessar Cristo publicamente, sem vergonha. Naquela noite, um por um, todos se renderam. O que começou com 17, em poucos dias já enchia a capela. E veio a noite em que a oração simplesmente não parou. Contam que quem passava na rua ficava admirado, se perguntando: por que as luzes daquela capela estão acesas de madrugada? Lá dentro, homens e mulheres oravam até as 3, 4, 5 da manhã. O fogo tinha se tornado visível e já não cabia mais dentro de uma sala. E o que veio depois foi impressionante. Noite após noite, as capelas lotavam. As reuniões não seguiam roteiro, não tinha uma liturgia rígida. Tinha oração espontânea, tinha confissão pública, tinha testemunho e, acima de tudo, tinha canto. Muitas vezes, Evan Roberts nem chegava a pregar.
Ele ficava ali sentado de cabeça baixa, orando, enquanto o próprio povo conduzia o mover de Deus. E aí aconteceu uma coisa inédita: os jornais entraram na história. Começaram a noticiar as multidões e as conversões. Pela primeira vez, um avivamento corria também pelas páginas dos jornais. Ivan reuniu uma equipe, incluindo as cantoras, e saiu pelos vales do sul de Gales. Mas olha o detalhe mais bonito de tudo: o mover não dependia dele. Em muitos lugares, ao mesmo tempo, sem ninguém combinar nada, Deus se movia por conta própria. No norte, no sul, em vilas que nunca tinham nem ouvido falar de Logor. Até o fim de janeiro de 1905, os jornais já falavam em 70 mil convertidos em 3 meses. E a estimativa mais lembrada para o total do avivamento chegaria a 100 mil pessoas. E tinha um detalhe que impressionava as pessoas da época: boa parte daquelas congregações era formada por homens e por muitos jovens. Aquele tipo de gente que quase nunca se via ajoelhado, agora estava chorando diante de Deus. Mas o avivamento de verdade não se mede por emoção, se mede por fruto. E os frutos daquele mover foram profundos. Conversões às dezenas de milhares, confissão pública de pecados, muitas vezes em lágrimas, inimizades antigas sendo desfeitas, dívidas que todo mundo já tinha esquecido sendo pagas de forma espontânea, vícios abandonados, linguagem transformada e uma fome pela palavra que espantava. Contam que os pedidos por Bíblias em Gales, no fim daquele ano, foram várias vezes maiores do que no ano anterior. Era um povo voltando com sede para as Escrituras. E tinha o louvor. Esse foi, em grande parte, um avivamento cantado. Um hino em especial virou a canção daquele mover. Ficou conhecido como o hino do amor do avivamento. E falava de um amor tão grande, tão vasto quanto o oceano. Foi isso que Deus produziu, não um sentimento passageiro, mas arrependimento, santidade, restauração, fome e adoração. Aquele tipo de fruto que só nasce quando Deus visita um povo. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante, porque o avivamento não ficou preso dentro das capelas. Ele desceu às ruas, entrou nos lares, chegou aos tribunais e desceu até o fundo das minas. Em várias regiões, juízes chegaram para trabalhar e não encontraram um único caso para julgar. Em alguns lugares, isso virou até um gesto simbólico. Entregavam ao juiz um par de luvas brancas como sinal de que não havia crime nenhum para processar. As condenações por embriaguez despencaram. No condado de Glamorgan, caíram quase pela metade nos anos do avivamento. Os bares foram esvaziando e aquele dinheiro que antes se perdia na bebida passou a sustentar famílias e igrejas. E lá no fundo das minas, alguma coisa mudou. Onde antes só se ouvia palavrão, agora se ouvia oração e hino. Tem até uma história muito repetida ao longo dos anos, eu conto como ela é. Uma tradição, uma anedota, de que até os cavalos que puxavam carvão ficaram confusos. Eles estavam acostumados a ouvir os comandos misturados com xingamentos. Quando os mineiros começaram a falar com mansidão, os bichos não reconheciam mais a voz. Verdadeiro ou não nos detalhes, o quadro geral está bem documentado. Quando Deus tocou aquele povo, a cidade inteira sentiu. Porque o evangelho verdadeiro nunca transforma só o culto. Ele transforma a vida. Agora eu preciso de um pouco de honestidade com você, porque contar a verdade não diminui um avivamento. Pelo contrário, contar a verdade preserva a beleza daquilo que Deus realmente fez. Como sempre na história, nem todo mundo aplaudiu esse movimento.
alguns líderes ficaram desconfiados. Tinham medo pelo lugar do púlpito, pela ordem das denominações. Certos jornais olharam com reserva para o calor daquelas reuniões. E teve até uma carta publicada por um ministro chamado Peter Price, que criticou Evan Roberts com bastante dureza. Essa polêmica machucou o movimento, mas vale lembrar que a maioria das vozes da época ficaram do lado de Roberts. Tem uma parte dolorosa nessa história. Evan Roberts era frágil. A agenda pesada, a pressão das multidões, o peso das críticas, tudo isso foi levando ele ao limite. Em 1906, ele entrou em colapso, numa exaustão profunda. Ele se afastou, se recolheu e nunca mais voltou por inteiro para o ministério público, mas seguiu sendo um homem de oração até o fim da vida, em 1951. E é verdade também que com o passar do tempo a frequência das capelas galesas foi diminuindo. Tem gente que olha para isso e diz que o avivamento foi passageiro. Mas talvez a medida certa não seja a estatística de uma vila. Talvez a medida certa seja o que aquele fogo acendeu no mundo inteiro. Porque a fé cristã não precisa de exagero para ser bonita. A verdade contada com reverência deixa a obra de Deus ainda mais impressionante. Então, no fim das contas, o que foi que ficou? Ficaram vidas transformadas, que permaneceram firmes. Homens e mulheres que se converteram naquelas madrugadas e viraram pilares das suas igrejas por muitos e muitos anos. Mas o legado maior atravessou o oceano. Raramente na história um avivamento de um país tão pequeno transbordou tão rápido para tantas nações. Missionários galeses, tocados por aquele fogo, partiram para a Índia, a China, Madagascar e Patagônia. E existem conexões históricas reconhecidas entre o mover de Gales e outros despertamentos que vieram logo depois, na Índia, na Coreia e na Escandinávia. E de um jeito muito marcante, com a Rua Azusa em Los Angeles. Em 1906, aquele lugar apontado como marco do movimento pentecostal no mundo inteiro. Até hoje, a pequena Capela Moriá, em Lowgore, é lembrada como o berço público daquele avivamento. Um lugar simples que Deus escolheu para acender uma coisa que ainda arde no mundo. Esse legado é como uma ponte ligando a fome de uma vila de mineiros, lá em 1904, à sede da Igreja de Cristo ainda hoje. E é aqui que essa história para de ser só passado e começa a olhar você e eu bem nos olhos. Porque a mesma pergunta que atravessou aquela vila galesa atravessa também a nossa geração. Onde foi que a gente perdeu a fome por Deus? Em que momento a gente trocou a oração pela técnica? Onde foi que a gente se acostumou com um culto sem quebrantamento? Aquele avivamento não começou com estrutura, começou com uma jovem trêmula dizendo que amava Cristo. Não começou com estratégia, começou com um mineiro de joelhos, clamando, dobra-me. Ele nos lembra que Deus ainda usa os pequenos, que o público continua nascendo no secreto e que o pedido mais perigoso, ao mesmo tempo, mais poderoso, que uma igreja pode fazer, não é Senhor, dobra os outros, é Senhor, dobra-me. Talvez o que esteja faltando na nossa geração não é mais um método, talvez seja só um coração disposto a ser dobrado. Um dia, num país pequeno, cheio de minas e cheio de hinos, Deus visitou gente comum e aquela visita mudou uma nação inteira e tocou o mundo todo. E não precisou de grandes nomes, ele precisou de corações rendidos. E a boa notícia é, o Deus que fez aquilo em Gales não mudou. A mesma chama que caiu sobre uma vila de mineiros ainda pode cair sobre uma casa, sobre uma igreja, sobre uma geração, sobre você. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe esse episódio com alguém que também precisa se lembrar de que Deus ainda visita lugares simples, pessoas comuns e corações disponíveis. E que a nossa oração hoje seja a mesma daquele jovem há mais de 100 anos atrás. Senhor, dobra-me, faz de novo, começa em mim. Eu sou Felipe Tavares e esse foi mais um episódio do Crônicas de Avivamentos. Não esquece, deixa o teu like, faça a tua inscrição, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Compartilhe esse vídeo com alguém. Que Deus te abençoe e até um próximo episódio.